dia, muito obrigado aqui pela presença de vocês aqui nessa manhã de sábado. A ideia desse encontro surgiu há cerca de um mês e meio atrás, mais ou menos, então nós temos que tentar agilizar a coisa o mais rapidamente possível, tá? Qual que é a preocupação nossa? Desde que nós fizemos a reestruturação da Lab em 2013, tá? Nós passamos a tentar conciliar todos os trabalhos que estavam envolvendo diretamente o auxílio ao serviço de radioamador num só contexto. E surgiu, por conta de um grupo que foi criado informalmente, a princípio, o GDE, o Grupo de Defesa do Espectro, o Grupo de Defesa Espectral. Tá? A partir do trabalho desse grupo de pessoas voluntários, a maioria deles com grandes conhecimentos nesse segmento, principalmente do espectro, surgiu um trabalho capitaneado pelo Flávio para poder fazer frente às nossas demandas junto aos órgãos públicos, aos órgãos particulares, aos órgãos oficiais, e não era a ideia no início, inclusive, fazer frente às demandas internacionais de defesa das nossas bandas e do nosso espectro. Felizmente, em 2012, em 2013, esse trabalho avançou bastante, e no ano passado, por conta de uma intervenção da Labre, porque havia uma falta, uma necessidade de suprir com recursos para que o Flávio pudesse se deslocar ao Rio de Janeiro, a Brasília e a outros locais onde essas reuniões aconteciam, o trabalho deslanchou. Tá? Isso foi coroado na CNR em outubro, quando, depois que nós fizemos o seminário de defesa espectral, a Labre foi convidada a integrar o comitê técnico do Inmetro. Ou seja, a importância desse trabalho para garantir os nossos interesses é ímpar, ou seja, não tem precedentes, tá bom? E mais do que isso, agora, até por conta do que ocorreu na reunião do CITEL em Cancún, no ano passado, o Flávio esteve lá, tá? Houve uma concentração dos países da América Central e da América em geral, na proposta que o Brasil apresentou para a nossa banda de 60 metros, a expansão da banda de 30 metros, que nós temos aquele probleminha do comecinho da faixa, e a expansão da banda de 80 metros. Tá? E me parece, nós temos quase certeza, que todos os países vão apoiar que o Brasil, na reunião agora da ITU, né, em Genebra, o Flávio seja o responsável por fazer as defesas dessas bandas em Genebra. Tá? Só que o trabalho não para. Tá? A defesa do nosso espectro, ou seja, a poluição espectral que faz com que a gente não consiga mais fazer rádio, se não for preservada, vai acabar com o hobby. Tá? Não é síndico de prédio que vai acabar com o nosso hobby, porque a gente consegue montar uma estação remota, não vai ser uma antena cara que vai fazer com que a gente não consiga, a Receita Federal que não deixa a gente importar equipamento. Se acabar o espectro, aí acabou de verdade, ou seja, essas outras dificuldades que a gente sempre conseguiu superar, não vão conseguir ser transpostas. Bom, então o Flávio vai fazer uma apresentação curta do trabalho do GDE e depois eu vou me colocar à disposição de vocês para isso. Isso que eu entreguei é um relatório do que aconteceu o ano passado, tá? No trabalho que o GDE fez em defesa dos interesses dos radioamadores. Bom, e esse ano nós pretendemos fazer muito mais, tá? Mas felizmente ou infelizmente, tá bom? Nós estamos tendo que contar com a ajuda dos radioamadores, para poder desenvolver esse trabalho, porque os órgãos públicos, os órgãos federais que deveriam cuidar disso para nós não fazem. Então, ou cuidamos nós, ou nós vamos ter prejuízos assim, sem nenhum tipo de precedente. Então, vou entregar a palavra para o Flávio, PY2 do Xingu, e espero que ele consiga explicar para vocês em poucas palavras, aí, meia horinha, 40 minutos no máximo, o que nós estamos pretendendo para que vocês possam levar essa palavra adiante, tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcelo. Olá, obrigado a todos, grato pela presença. Pois bem, vamos detalhar um pouquinho então o que o Marcelo escreveu a respeito do GDE e esse trabalho extremamente importante de defesa do nosso espectro. Bom, o GDE surgiu com um grupo de idexistas, principalmente após perceber um aumento muito grande no nível de ruído do nosso espectro eletromagnético aí nos últimos 10, 15 anos. Só para dar um exemplo para vocês, isso aqui é uma gravação que eu fiz em 2010,
da banda dos 40 metros, é um SDR normal. Vocês veem aqui, quanto mais escuro, mais, entre aspas, puro ou com menos ruído é a faixa. Aqui são 4 anos depois, vocês podem ver que tem essas formas aqui coloridas de ruídos que são extremamente prejudiciais, especialmente para o odexista. E por que isso aconteceu, esse aumento no número de ruído? Por 2 razões. Primeiro que houve, obviamente, um desenvolvimento tecnológico muito grande, que acabou viabilizando um grande número de eletroeletrônicos em nossas residências, resultado da globalização, etc. E todos esses equipamentos eles têm um potencial de gerar interferência. E é justamente por isso que a gente está percebendo esse aumento vertiginoso no volume de ruídos. Nós, tecnicamente, definimos as interferências de 3 tipos, sendo 2 as principais. Uma de equipamentos intencionais, ou seja, que são os equipamentos que geram intencionalmente RF, radiofrequência, como os nossos próprios transceptores. E existem emissores não intencionais. São equipamentos que geram RF, mas não são destinados a isso. O grande exemplo é uma fonte chaveada, por exemplo. Uma fonte chaveada sem os filtros adequados é um grande gerador de RF. Ele é um emissor não intencional. E é nesse grupo aqui que se concentra a nossa maior preocupação, de acordo com como nós percebemos no aumento de volume de ruídos nos últimos 10, 15 anos. Eu tenho alguns exemplos de fontes não intencionais que são muito graves para nós. E todos foram detectados, mensurados, ou seja, não é uma questão só de, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nós realmente percebemos e apresentamos isso para todas as outras associações que nós também estamos fazendo esse tipo de exposição. Primeiro são as lâmpadas fluorescentes. Aqui um exemplo clássico de uma lâmpada que está na minha casa. Na verdade, é o reator eletrônico que está gerando esse tipo de ruído. E até eu coloquei aqui o espectro de ondas médias. A frequência mais baixa, mais suscetível ao ruído, tá? Outro exemplo é LED. A gente às vezes tem ilusão que, olha, uma nova tecnologia vai melhorar e vai acabar o ruído, tá? Aqui tem, por exemplo, uma análise espectral na faixa de VHF, centrado em 165 MHz. Esse é o espectro normal, com a luz apagada. Aqui é com a luz acesa. O aumento é da ordem de 15 e 20 dB a mais de ruído em VHF. Tá? Esse é um LED chinês e essa medição foi feita na Austrália. Ou seja, há um problema global de interferência e que no Brasil, inclusive, ela é mais séria. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Tá? Iluminação pública também é um sério problema quando a lâmpada está com uma corrente muito alta, tentando acender a lâmpada, e ela não consegue acender, porque ela já está há muito tempo com problemas. Isso gera uma interferência brutal. Aqui, por exemplo, na faixa de 6 MHz, onde tem radiodifusão, o nosso equivalente seria 7 MHz. Semáforos de LED, ele tem um controlador desse semáforo, que também é uma fonte chaveada, é uma grande fonte de interferências, e a gente às vezes nem percebe. Pô, aumentou o ruído, não sei o quê. Tem essa fonte aqui, que é o semáforo de LED. As próprias fontes chaveadas, interferindo inclusive em radiodifusão digital. Aqui tem um sinal de Digital Rádio Mundiale em 17 MHz, e essas portadoras aqui, que aparecem em todo o espectro de HF, é derivado das fontes chaveadas. Flávio, por favor. Pergunta, né? Claro, fica à vontade. A fonte de ruído é o LED ou a fonte que alimenta o LED? É a fonte que alimenta o LED, não é o LED em si. Mensageiro, a gente está tirando mensageiro. Mesmo das lâmpadas compactas. Existem aqueles LEDs que você compra hoje por metro, né? Uhum. Ali, se tiver alimentado com uma fonte boa, não vai ter problema. Não vai ter problema. O problema está na fonte ou no circuito, por exemplo, das lâmpadas compactas. Já vem incorporada a fonte. Isso, é lá dentro, é no circuito. Uhum. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal, até ficar mais interativo, fica legal. E por fim, muitas outras fontes, as cercas elétricas. Isso aqui é elevador. Inclusive essa gravação aqui, tem até uma análise espectral bonita, né? Foi feita em Santa Catarina. Ele é extremamente presente em 3.5 MHz. Aqui vocês têm rede elétrica de média tensão, com má manutenção. Nós tivemos um texto genial do Fred, publicado semana passada, não é, Fred? Foi na Folha ou não foi no Estadão? Na Folha, então.
E excelente, comentando sobre os problemas de manutenção, aqui a interferência sendo gerada, inclusive em VHF, no sinal da aeronáutica, tá? E aqui o famigerado BPL, que aqui no Brasil e na América teve uma regressão, mas na Europa continuam-se os movimentos para atualizar essa tecnologia. Aqui é a radiodifusão digital analógica sem o BPL, com o BPL, aqui as raias de interferência, e até mesmo radiodifusão digital DAB, Digital Audio Broadcasting, em 220, 230 MHz, que na Europa é utilizado para essa função. Veja, aqui tem os sinais multiplexados da BBC, e aqui é com a interferência do BPL. Então, são problemas muito graves que a gente tem. E qual é o maior prejuízo? É a degradação na relação sinal-ruído. Aqui um espectro de 7 MHz, em casa, quando tinha acabado a força, e aqui como retornou. Veja como é que está o espectro. Isso daqui são essas raias, são semáforos, tá? E um pouquinho de fundo aqui é a rede elétrica, tá? E essas aqui são estáticas de tempestades, enfim. Uma outra coisa que a gente percebeu, esse problema é global, mas ele é mais sério no Brasil. E como é que a gente percebeu isso? Quando a gente começou a estudar a faixa dos 60 metros. Começamos a frequentar os SDRs no exterior. E aí a gente viu, por exemplo, SDRs que estão dentro de Berlim, sem ruído. E aqui em cidades muito menores, nessa situação aqui, extremamente grave, e às vezes até mesmo com equipamento melhor do que aquele que está na Europa. E por que está assim no Brasil? Porque existe uma série de normas que fazem com que esses emissores não intencionais tenham um limite para essa emissão, para não gerar interferências. Essas normas no Brasil não estão sendo seguidas na plenitude. Como é que funciona isso? Você tem, por exemplo, um laptop, um notebook. Ele tem uma emissividade inerente ao próprio circuito, à própria tela que ele está utilizando. Existe uma esfera internacional de normatização que vai gerar uma limitação de emissão desse espectro, que é a IEC, o Comitê Eletrotécnico Internacional. Ele faz uma norma que é, por exemplo, a CISPER 22, que é referente a uma determinada categoria de produto. Depois vem a nacionalização. Nacionalização dessa norma no Brasil é feita pela ABNT e é feita pelo Inmetro. Aqui que está o problema. Muitas das coisas que tem internacional não são nacionalizadas no Brasil. E quando são, não são de maneira obrigatória. Depois, alguns produtos de telecomunicação, eles também são regulados pela Anatel. Aqui sim já há um maior controle, que é justamente a certificação e homologação de produtos, tá? E por fim, eu sempre coloco que em nossa defesa, em última instância, tem sempre o judiciário. Se isso daqui não funcionar, a Anatel, a ABNT e Inmetro, ou mesmo as instâncias internacionais, nós temos o judiciário para nos proteger. Outro problema que a gente percebeu de espectro são as interferências clássicas. Essas interferências são, por exemplo, o caminhoneiro em 10 metros. São pessoas que podem estar até com equipamento certificado e homologado, só que ele faz um mau uso. O que percebemos nesses últimos 10 anos? Que não houve evolução na fiscalização. Aqui é o espectro do SDR da Labre de Minas Gerais, onde fica claramente mostrado onde estão os sinais dos caminhoneiros, que é muito comum. Isso aqui eu recebi da RP, que mostra todas essas portadoras aqui, são caminhoneiros brasileiros, como eles são escutados lá na Europa, tá? E isso daqui é o radar iraniano em 20 metros, que é um radar militar, que não deixa de ser também uma interferência, além de ser intencional, também de um uso não controlado do espectro. São interferências clássicas, tem a ver com gestão e defesa espectral, e nós também percebemos esse problema. E por fim, novas tecnologias que estão surgindo, tá? Que são as tecnologias de telefonia celular, 3G, até 5G, o rádio cognitivo. O que é o rádio cognitivo? O rádio cognitivo é um caso para nós muito sério. É um transceptor de SDR, que ele faz a detecção da relação sinal-ruído na faixa, ele vê se aquela faixa tem ou não tem sinal e decide transmitir naquela faixa, independente da legislação.
Então, se, por exemplo, em 28.500 não tem ninguém utilizando e tem lá um equipamento de rádio cognitivo permitido para transmitir nessa faixa, ele vai detectar que não tem ninguém e transmite, põe um portador. Tá? É um rádio inteligente. Isso está sendo muito pesquisado no exterior. A internet das coisas, ou Internet of Things, é a mesma... O rádio cognitivo é legalizado ou não? Não, porque está ainda em fase experimental e tal. Sim. Sim, sim. Nós chegamos a participar da primeira conferência que teve de rádio cognitivo no CPQD, como Labre, e lá pude falar com uma das pesquisadoras assim. É interessante, no início, eles queriam todo o espectro. Não precisa nem de Anatel mais, não precisa nem mais de gestão e tal. Mas agora a coisa está caindo um pouco mais na real. Mas mesmo assim, a gente compartilha espectro com alguns outros serviços, principalmente 12, 17, 30 metros, futuro 60 metros. E se isso aqui vingar, ele é muito mais para VHF, UHF e SHF, né? Mas se vir, estou dando o exemplo da HF que é mais próximo de nós, mas essa uma realidade que está acontecendo técnica que a gente tem que se antecipar, porque nada acontece sem antes passar pela Anatel e pela UIT. E é por isso que a gente está participando desses fóruns, tá? O próprio Smart Grid, Utilities, que já está pedindo espectro abaixo de 2 GHz, e os white spaces de televisão. Aqui, por exemplo, tem uma análise da Grã-Bretanha, onde eles fizeram, aqui é tempo, tá, o horário, e aqui é frequência. Quanto mais colorido, mais ocupado é o espectro. Eles estão fazendo estudos, inclusive com probabilística e tal, para detectar quais são os vazios de espectro, para posteriormente ocupar por telefonia, porque é uma justificativa. O espectro é um bem público, limitado, mas vocês não estão usando, por que vai ficar com vocês? Então é nisso que está caminhando, e não é mais uma questão de opinião, é uma questão já mensurada. Então são coisas que nós vamos tratar aí nos próximos anos, e que são novas tecnologias que ocupam espectro e que também são discutidas nos fóruns que a gente está participando. Essa daqui é justamente a parte de gestão do espectro, gestão espectral. Bom, então o que a gente percebeu? Então está se caminhando então para que, como se não tivesse utilização da banda, eles vão pegando. Quer dizer, a gente vai perder. Esse é o caminho. Esse é o caminho proposto por algumas empresas de telecomunicações. Empresas ou é uma consciência geral disso? Não, são as empresas que estão propondo, principalmente fabricantes de chips, tal, etc. Mas há oposição. Setor de radiodifusão, radioamadorismo, a própria Anatel presta atenção no que está acontecendo. E eu levanto algumas questões lá. Por exemplo, a relação sinal-ruído de um rádio cognitivo não é a mesma que a nossa. Eu, com uma antena direcional, consigo captar o sinal que está lá no Japão em determinada frequência. O rádio cognitivo não vai ter essa antena. Então, ele vai ter uma relação de sinal-ruído menor. Só que ele vai interpretar com a frequência como vaga. Com que direito ele interpreta a frequência como vaga? Então o meu argumento que eu estou colocando lá na Anatel é isso. Vocês estão comparando serviços que são totalmente diferentes. Outro exemplo, radioastronomia. O que é ruído para nós, para a radioastronomia, é sinal útil. Como é que você vai lá e coloca um sinal lá de rádio cognitivo? Isso é injusto. Mesmo que a tecnologia permita, não é algo condizente com uma gestão de espectro responsável e democrática. Então é isso que a gente está colocando. Nas transmissões digitais também, se você colocar, você praticamente não escuta, mas o computador consegue reconhecer. Sim, perfeito. Com o Whisper e tal. É mais sensível ainda, né? Com certeza. Sei lá, Com certeza, claro. mais sensível. Perfeito. Então, o que a gente percebeu? Nós temos o diagnóstico, ou seja, que há incompatibilidades eletromagnéticas de emissores não intencionais. Nós temos interferências de emissores intencionais. E nós temos esse compartilhamento de espectro muito crítico com outros serviços. Qual é a solução? A solução já existe. Para esses equipamentos não intencionais, existem as regras de compatibilidade eletromagnética. Por isso que a gente sempre fala EMC, que é Electromagnetic Compatibility. Para os casos de interferência, nós temos a fiscalização e monitoramento de espectro, que é eficiente em muitos países. No Brasil, ele é ineficiente porque ele não é feito. E o compartilhamento crítico, que é o quê? A defesa do serviço de rádio amador, que é isso que eu estou te falando. Que é a gente estar presente, participando e defendendo. Se a gente não falar, ninguém vai falar por nós.
Então, qual é o problema? Que todas essas soluções aqui, elas não são implementadas na plenitude, na totalidade no Brasil. Por isso que nós, pela LAB, propomos uma ação institucional. Qual que é? Pressionar e sensibilizar o governo para que isso daqui ocorra também no Brasil. Que é com a ação de levar denúncias das interferências, levar institucionalmente, protegendo o denunciante. Participar das consultas públicas da Anatel, do Inmetro e da BNT, e participar das comissões na própria redação da norma. Tá? E aqui uma coisa importante, aqui nós estamos falando de ação institucional, da LABRE. Nós não estamos falando de ação pessoal. Então, por exemplo, eu tenho um problema lá com o PABX. Lá na minha casa está gerando interferência. Eu tenho uma forma de solução que ela é individual. Vou chegar no meu vizinho, olha, vamos trocar a fonte desse seu PABX, tal, não sei o quê. Essa é uma forma que, inclusive, pode ser mais rápida e eficiente a nível pessoal. Mas isso não resolve a situação para a coletividade dos radioamadores. E só vai resolver como? Tendo lei, tendo atuação do Estado. E quem que vai fazer isso não é você sozinho que vai lá na Anatel levantar o... Não. Vai ser a LABRE, é uma instituição reconhecida, 80 anos de existência, utilidade pública. E é para isso que existe uma associação, para defender não só seus associados, até mesmo a existência do próprio serviço. Tá? Defender o nosso espectro. Tá? Então surgiu o GDE com essa preocupação. Tá? É uma herança das lutas que nós tivemos lá no passado, da época do BPL e do PLC. Aquilo lá acendeu a luz amarela para nós. Pô, a gente precisa se organizar, não pode estar do jeito que está. Nós tivemos um encontro lá, vários encontros já agora, né, no Minicom, a participação da ABERT na CET, esse foi o primeiro evento nosso, e a partir do congresso da ABERT, nós começamos a nos especializar mesmo na parte de gestão espectral, porque no início, o GDE nem tinha muito esse nome, era um grupo de apoio da LABRE, porque a LABRE tem muitas eficiências no aspecto de participação do pessoal participar, ser lá voluntário, e a gente começou a atender várias demandas. Foi só ao longo dos anos que a gente foi vendo que essa área é muito importante, interessante e merece a nossa atenção. Fred? Ah, é verdade. A ABERT é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. A SET é a Sociedade de Engenharia de Televisão e Rádio. Como eles também utilizam o espectro, alguns até em frequências próximas das nossas, nós fizemos reuniões com eles de maneira a alinhavar uma maneira de argumentar junto com as entidades governamentais para defender o espectro que é mútuo. Porque isso que nós estamos fazendo de defender espectro é defender o nosso espectro. Mas isso vai beneficiar um volume de pessoas muito maior. Existem ouvintes de radiodifusão que estão lá com radinho de pilha AM, cheio de ruído, não sabe por quê, culpa o rádio AM, culpa o receptor, quando na verdade o contexto que está gerando aquela interferência é totalmente diferente. Está vindo de outros agentes, é causado por um outro problema de falta de gestão no Brasil, e aí nós levantando essa bandeira, nós também estamos ajudando indiretamente outros usuários do espectro. E isso nos dá uma respeitabilidade quando a gente vai nos fóruns muito grande, porque nós estamos representando a sociedade. Não estamos vendendo um produto, não estamos vendendo um serviço, nós estamos representando um setor da sociedade sem fins lucrativos, que tem uma razão experimental, que tem também a sua relação comercial, mas não é no mesmo nível dos outros. Então, isso nos garante uma confiabilidade, uma respeitabilidade muito grande junto ao governo. Então, não é porque a LABRE ela tem os seus problemas que ela não é respeitada e que ela não é valorizada em outros fóruns. Eu chego até a dizer que a LABRE é mais valorizada fora do que dentro da nossa própria sociedade. Sim. Mas o problema maior, vamos dizer, para os radioamadores, hoje está nas frequências mais baixas. Com certeza. Tá. E as frequências mais baixas são justamente que o pessoal, até a faixa de AM, por exemplo, está sendo abandonada. Isso é um problema sério. É outro problema sério. Uhum. Nas frequências mais altas é que eles vão cobiçar, o VHF nosso, o HF aí. Isso, nós estamos com um grande risco, eu inclusive tenho dito isso para a IARO, em relação aos 430 MHz. As faixas de SHF estão sob sério risco. Nós não perderíamos, mas nós compartilharíamos com serviços, um compartilhamento muito crítico. Como no Japão, por exemplo, o VHF é compartilhado. Justamente. Então, e de fato, hoje o ataque,
ele é maior dos setores organizados, dos outros setores de comunicação, em frequências mais altas. Só que as frequências mais baixas são as mais susceptíveis, por razões de comprimento de onda, tal, etc. Até a própria geração elétrica da interferência. Né? Não, o que eu quis dizer assim, mesmo aberto, por exemplo, não deve relativiza sim, você tem toda a razão. Tanto que agora o nosso trabalho, a gente teve essa discussão nessa semana no GDE, que o pessoal, vamos aumentar a interação, daí eu coloco essas contextualizações. Né? Agora, por isso que muitas das coisas que eu estou colocando aqui é do VHF. Porque muita interferência que tem em frequência baixa também tem no VHF. Então, embora o VHF em frequências altas seja mais imune aos ruídos, eles não estão totalmente imunes, não é 100% de imunidade. Principalmente o VHF. Então, é sempre um argumento que a gente está tratando e coletando casos. Inclusive, eu convido as pessoas que vocês tiverem interferências, gravação, saber qual é a origem, compartilhem conosco, porque a gente vai fazendo banco de dados, vai mandar para a internet também no nosso site, e isso ajuda a comunidade a também identificar quais são as próprias fontes de ruídos locais, seja para as ações individuais, né? Como eu falei, em contraposição com as coletivas. E isso que a gente está fazendo aqui na Labre não é nada de novo. Aqui vocês têm uma série de pins, né, de anúncios da Liga Americana, da RSGB, do Fundo de Defesa Espectral. Eles também têm os mesmos problemas, eles também têm problemas financeiros e fizeram lá todos os seus movimentos anuais de forma a fortalecer a associação, a defesa e os profissionais que trabalham com isso. E daí, quais foram as conquistas que nós tivemos agora mais recentes? Na parte de compatibilidade eletromagnética. Aqui, por exemplo, é uma reunião na COBE e ABNT em São Paulo. Aqui foi uma reunião na Ilume, aqui em São Paulo também, discutindo lâmpadas públicas, né, iluminação pública. Aqui uma reunião no Inmetro, lá no Rio de Janeiro, discutindo o regulamento técnico de qualidade de alguns produtos. Por que o Inmetro prorroga tanto as notas dele, alguma coisa assim? Porque eu trabalho com lâmpada LED. Ótimo. E esse ano já saiu a norma do Inmetro, toda a parte de lâmpada LED já foi prorrogada novamente. Sim, existem dentro do Inmetro, há vários, não é só nós que estamos lá, tem outros setores, os industriais e tal, e aí tem as pressões, né? Porque não basta, por exemplo... Mas a norma já saiu. Ela já saiu e só saiu com proteção de espectro por causa da Labre. Eu tenho a norma lá que dá 12, 13 folhas da norma. Isso. Ela vai entrar em janeiro agora, já foi prorrogado, sabe lá... Porque assim, tem dois tipos de norma. Tem a RTQ, que é Regulamento Técnico de Qualidade, que ele fala assim, olha, você é produtor de um equipamento eletroeletrônico. Você vai ter que seguir isso para compatibilidade eletromagnética, isso para segurança elétrica e isso para reduzir o consumo de energia elétrica. Daí, eles fazem um segundo passo que chama RAC, Regulamento de Avaliação da Conformidade. Aí o que é? Como é que nós vamos fiscalizar quem está fabricando e vendendo o LED? Então, nós vamos fazer essa certificação, por conformidade, declaração. Quando é que a gente vai fiscalizar o parque fabril? Como é que a gente fiscaliza o vendedor? Então, eu acredito que nesse caso é esse segundo passo que está atrasado. Por sinal, a reunião é semana que vem. A gente vai tentar fazer com que o SAAD esteja lá. Agora vai ter que ter um selo. Vai ter que ter o selo. E só vai receber esse selo quem tiver compatibilidade eletromagnética. A LED custa por R$20, certo? E vem a mesma lâmpada LED vender um cara a 5, entendeu? Porque é importado legalmente, é chinesa, e agora vai ter que ter lá. Então, tantos lumens, tanta coisa, vai ter que vir tudo gravado na própria lâmpada. Isso. Entendeu? E o grande lance é quando vocês descobrirem o cara que está vendendo essa chinesa, que geralmente vai gerar interferência, é denunciar. O Inmetro, pode ser até pela Labre, inclusive. O Inmetro tem lá um setor lá que você faz a denúncia, e eles têm interesse. Isso é uma coisa... Bom, aí é um outro problema, porque suponha que você importe, seu vizinho importe e ele esteja utilizando. O que está acontecendo? Aí ele já fez a importação, o Inmetro não tem como pegar. Aí é a Anatel. E é isso que a gente está discutindo com a Anatel. A Anatel está mudando o regulamento de uso do espectro, que diz, por exemplo, olha, primário contra secundário, primário é superior. Tudo isso daí tem que ser regulado, tem que ter uma metodologia para os conflitos do espectro.
Nós da Labre colocamos lá que quando um emissor não intencional interfere no serviço de radiocomunicação licenciado, aquele emissor tem que ser desligado. Isso existe na Grã-Bretanha, existe na Austrália, existe no Japão. Mesmo sendo não intencional. Mesmo sendo não intencional, porque aí deixa de ser um problema só de produção e de venda. É um problema de uso. Porque você pode estar utilizando, por exemplo, iluminação pública. Você pode estar lá com o dispositivo tudo homologado, certificado, funcionando. Mas ele pode ser mal instalado. Ele pode ter um problema de funcionamento. Aí é a operação. O operacional que a gente está defendendo é que tem que ser pela Anatel. Para a Anatel isso é um problema, porque eles têm questões lá até de pessoal, de trabalho, mas nós temos argumentos fortes. Um deles é o próprio regulamento de rádio da UIT, que diz que serviços licenciados de rádio têm que ser protegidos. E nós pegamos, traduzimos isso, participamos da consulta pública e a coisa está avançando. Fred? Eu queria que você comentasse, eu não sei se o pessoal sabe, São Paulo está caminhando para trocar toda a iluminação pública por volta de 100%, através de um negócio chamado parceria público-privada. A Labre, na figura do Marcelo, na figura do Flávio, conseguiram chegar, era no meio ali, na hora que o pessoal estava acertando digamos, diretrizes dessa contratação para ter certeza que essa iluminação vai estar protegida. Então, eu queria que você colocasse uma lupa nisso, porque se isso daí, se São Paulo for iluminado com LED sem a norma, nós vamos todos fazer QR de todo mundo. Então, é isso aí, todo o parque de iluminação de São Paulo vai ser trocado. Ele vai ser por iluminação de LED. Essa iluminação, entre aspas, ela pode até ser inteligente, ou seja, de detecção de quem está andando lá na rua, ela acende, parou de andar, ela apaga. Vai ter controle à distância, ou seja, vão ter outros equipamentos lá em cima de comunicação. Então, quando nós soubemos disso, todo mundo ficou com o cabelo em pé, né? Meu Deus do céu, e agora? Daí entramos em contato com o secretário, depois fomos aí com o coordenador da Ilume, foram extremamente solícitos e falamos, olha, eles têm uma norma municipal de qualidade dessa iluminação. Falei, tem que ter a CISPER 15. A CISPER 15 é aquela norma internacional que a gente nacionalizou pela ABNT, a Labre nacionalizou, foi lá, fez a tradução da norma, umas 50 páginas, que se não fosse isso, ninguém faria. E isso já está na norma do regulamento técnico aqui de qualidade da iluminação de São Paulo. A gente ainda quer mais, quer colocar também dos equipamentos de tecnologia da informação que vão ficar nas lâmpadas. Então, isso significa imunidade total, Flávio? Não, não significa. Por quê? O parque fabril dessa lâmpada pode ter lá de 10% a 20% de lâmpada com defeito. Justamente na parte de MC. Daí a gente tem que ficar atento, quando tiver, chegar e denunciar. A instalação disso vai ser feita a 100%? Pode não ser. Mas é muito pior do que se não tivesse essa CISPER 15 lá. Porque se não tivesse, aí não adiantava nem reclamar. Porque ia ser trocado por uma lâmpada que também ia continuar gerando interferência. Então, para vocês verem como o radioamadorismo, no aspecto de representação de classe, enquanto Labre, às vezes ele ultrapassa muitas das atividades que nós estamos habituados, que é falar no PTT, fazer um concurso, fazer uma expedição, uma operação eventual. Tem muitas outras atividades de representação que cabe exclusivamente a Labre fazer. Não era feito de maneira adequada no passado, mas agora a gente assumiu, ao invés de ficar reclamando, nós chegamos, assumimos o problema e começamos a botar uma mão na massa. Estamos trabalhando nesse sentido, tá? Só para ressaltar, Flávio, não só em nome dos radioamadores, nós temos dito no GDE que a Labre quer se transformar no órgão de representação da sociedade civil para a defesa do espectro, porque nós estamos apontando todas essas questões que interagem diretamente no nosso caminho, mas tem gente que recepciona a rádio, celular que não funciona. Na realidade, é muito mais amplo. Essa poluição espectral, ela não atinge só a gente radioamador, ela atinge a tua família que não é radioamador, ela é totalmente atingida por conta dessa poluição eletromagnética. Então, a preocupação hoje da Labre é mostrar para as pessoas que, como nós não temos finalidade de lucro, não vendemos nada, não comercializamos nada, nós temos a capacidade de representar a sociedade civil na defesa desses interesses, né, Flávio? Sem dúvida, sem dúvida. E, uma coisa, Flávio, por favor. quantos radioamadores nós somos no país? 33 mil. 33 mil. Eu acho que nessa sala estão aqui alguns dos mais renomados do estado de São Paulo, pelo menos o pessoal na
estão aqui. Quantos desses 33 mil sabem que a Labre está fazendo a sua parte, está fazendo essa defesa? Por pouco, a radioamadorismo não acabou na cidade de São Paulo pelo ruído. Porque o que acaba não é a falta de tempo, não é o problema no sítio. O que mata, o que para a ação, isso a gente vê com os nossos amigos e cada um sabe a sua atividade, é o ruído, certo? Então ali a importância que deve ser lembrando exatamente dessa ação que vocês estão fazendo. Perfeito. E justamente por causa dessa ação a gente passou a fazer parte. Opa! Ih, acabou. Não, tudo bem. Passou a fazer parte da COBEI, lá na ABNT. Nós fazemos parte das comissões de estudos de compatibilidade eletromagnética, ou seja, nós estamos trabalhando nas normas junto com os técnicos do setor. Entramos por causa da Convenção Nacional de Radioamadorismo, da Comissão Técnica de Equipamentos e Dispositivos Eletrônicos do Inmetro. Isso é bem recente, a gente vai fazer uma pressão muito mais forte neles a respeito de normatização de alguns produtos, né? E nós aumentamos muito o nosso contato com a IARO, tá? Enfim, aí tem uma relação de normas que foram aprovadas por causa da participação da Labre, inclusive televisores, não foi só LED, televisores, TV de plasma é uma fonte de interferência gravíssima. Foi aprovada com a CISPER, que é a norma de proteção equivalente ao da lâmpada para televisores, por causa da atuação da Labre, tá? Eu vou adiantar que tem outras... Pensa como são legais essas reuniões. Ele foi numa. Pensa como uma coisa assim que não é... Tem que estar preparado tecnicamente agora. É pior. Disponibilidade. Gente capacitada para isso. Tem aqui na sala também com isso. Qual de nós tem disponibilidade de participar de todas as reuniões? Né? Imagina o que... Pois é. O passo do GDE, foi o que o Flávio falou, nós começamos discutindo no grupo agora, é ir para cima de todos os segmentos da sociedade que usam esse espectro. Não importa se é uma empresa, nós tivemos a Shure na convenção, isso mostrou muito. Eles vendem equipamentos que tem tudo a ver com o que nós fazemos, né? Então, o nosso próximo caminho é ir para cima de todas as empresas que possam ter interesse compartilhado, contrário ou aliado a nós com relação a isso. Por quê? Porque não vai bastar só a Labre levantar a bandeira. Está funcionando no meio acadêmico, vamos dizer assim? Sim, só que o meio acadêmico não chega aos olhos da população, sabe? Não chega na mídia. Então a nossa preocupação agora, num próximo momento, é ir para cima de todas as empresas que possam ter qualquer tipo de resquício de vínculo com a defesa do espectro. Na parte das interferências clássicas, que é, por exemplo, lá os 10 metros, nosso principal problema, o que a gente fez? A Labre passou a fazer parte do sistema de monitoramento da IAR. O que é o sistema de monitoramento da IAR? A União Internacional de Radioamadores. É um grupo de voluntários que faz o monitoramento da faixa, faz um log, compartilha mundialmente, e quando esse log é bem consubstanciado, ele é enviado para as administrações nacionais para a solução daquele problema. Isso começamos a fazer, várias denúncias já foram enviadas para a Anatel, algumas com resultados positivos, principalmente em VHF, algumas não, e esses problemas nós tratamos agora, inclusive recentemente, essa foto foi a última reunião que nós fizemos com o setor de fiscalização lá em Brasília, e nós estamos defendendo, e a Anatel considerou isso plausível, que o radioamadorismo entre no plano anual de fiscalização. Isso é muito importante. Não adianta, às vezes, a gente chegar, manda a denúncia lá, o fiscal ele pega e fala, pô, mas eu não tenho recurso, não tenho tempo, porque existe um plano de atuação anual deles. Então, nós, por causa desse trabalho do IDE, por causa do trabalho da Labre, estamos conseguindo colocar o radioamadorismo pela primeira vez dentro do plano anual de fiscalização. Pode não ser o topo do plano, mas estamos começando a sensibilizar um pouquinho mais o governo. Fizemos campanhas de escuta, isso daqui é um formulário na internet onde o radioamador brasileiro já pode ir lá enviar os dados para um invasor espectral. Tá? Mais do que o radioamador que vai lá causa interferência, a nossa maior preocupação é o invasor. É o cara que não é radioamador, é o cara que usa o espectro para fazer um comércio, um negócio, se comunicar por outra razão. É um cara que não é radioamador e está invadindo a nossa faixa. Essa é a nossa principal preocupação no momento. Tá? Participamos das consultas públicas e de maneira assim, bem destacada, a ponto da própria Anatel citar nos relatórios internos dela uma contribuição nossa,
por parte do monitoramento que eles estavam para montar em HF. Não vai mais nesse momento por causa de problemas de gestão do governo federal. Mas estamos com essa interlocução, ou seja, aquele argumento de, olha, eu sou um radioamador, estou percebendo interferência, mas eu não vou denunciar porque a Anatel vai primeiro na minha residência. Isso acabou. Tá? Já existe um formulário na internet para esses casos de invasores do espectro, no qual, se os dados forem bem consubstanciados, eles solicitam isso. Eles falam, olha, é importante que a denúncia seja a mais completa possível. A partir daí, isso vai para a Anatel em Brasília e de lá é distribuído para o Estado. E eles vão Esse formulário está disponível onde? no site do GDE, radioamadores.org. Eu vi funcionando Opa, no Rio de Janeiro. excelente. Um colega nosso mora perto da antena de onda média da Rádio Globo. E ele escutava a Rádio Globo em 80 metros, o espectro todo. Era prático, ele não precisava nem sintonizar a Rádio Globo. Mas atrapalhava. Ele entrou aí nesse site aí, né? Sim. Funcionou, diminuiu. Excelente, bom. Funciona. Esse retorno não tinha. Uma pessoa. Na cidade de Americana, nós temos uma rádio aí de 1440 kHz de 7%, que é a frequência tradicional de bate-papo com o pessoal da AM, é possível a recepção. Exatamente o nível harmônico. Foram lá, a ação foi em cima, foram do ar, Porque aí, assim, a denúncia vai para a Anatel de uma forma impessoal. Isso, é feito no papel timbrado da Labre, não é dado o nome do informante, a gente pede o nome e e-mail para manter contato. Porque às vezes ele manda um dado, ele é tão interessante, mas não tem volume de informação, a gente pede. e vai para Brasília, de Brasília retorna para São Paulo. E é muito importante a gente gerar trabalho, gerar estatística. Porque chega no final do ano, eles sentam e vão falar o seguinte, olha, quem que fez mais denúncias? Qual foi o setor? Foi telefonia? Foi radiodifusão, emissora pirata? E eles fazem a porcentagem. Lá a radioamadorismo tem que estar uns 10%, tem que aumentar isso. Aumentar a verba de fiscalização da captação. Justamente. Eu vou adiantando um pouco, tem a parte da gestão espectral que interessa muito ao pessoal protegismo, tá? O GDE cuida da gestão espectral por causa daqueles problemas que eu falei do futuro das tecnologias. Antes dessa tecnologia entrar no espectro, ela tem que pedir permissão para a Anatel. Ela pede permissão aonde? No Comitê Brasileiro de Comunicações. É um comitê da sociedade, dos setores ligados às comunicações e especialistas. A LAB foi convidada a participar num dos seminários da ABERT, entramos e estamos participando de praticamente todas as reuniões. Lá que se discute. Então, por exemplo, eu quero ocupar uma faixa aí de 144 MHz. Tudo bem, tem norma internacional que diz que você pode ocupar? Tem. E você vai compartilhar com quem? Com o radioamador? Ou você vai gerar interferência? Eu não sei. Então, vamos gerar estudos. Então, esse comitê trabalha disso, até chegar a uma conclusão. Tá? Também participamos do comitê de espectro da IAR. O plano de bandas da região 2, o atual, teve uma interferência assim, aí positiva, muito grande da LAB. Foi pela primeira vez na América o espectro de VHF foi subdividido para o continente. Antigamente a gente só seguia o que tinha na Liga Americana. E a lógica da própria América do Norte é cada um cuidar do seu quilhão de espectro da maneira que bem entender. E nós entendíamos que isso não é uma maneira adequada, mesmo porque nós temos propagação equatorial, por exemplo, é importante dizer qual é a frequência de chamada internacional em 144 MHz, por exemplo. Em 50 a 110, isso na América não tinha. Na Europa tinha, na Ásia e África tinha, por que não? Então a atuação da LAB foi muito forte, lembro da participação do César, formamos uma lista, inclusive, a respeito dessa discussão, muitas pessoas participaram, enviaram sugestões e a gente foi lá para Cancún e foi bastante interessante. As reuniões do Comitê de Espectro eram basicamente LAB e Liga Americana que conversavam, assim, quase um ping-pong. E no final foi um trabalho excelente, tivemos uma integração espetacular, e a ideia é que esse plano de bandas entre numa atualização de norma que sai ainda esse ano aqui no Brasil. E também passamos a participar de comitês que são intergovernamentais, que é a CITEL, que é o Comitê Interamericano de Telecomunicações, que é da Organização dos Estados Americanos. Então aqui você tem, por exemplo, só para ilustrar essa reunião, uma reunião lá na Anatel em Brasília da CBC. Aqui é uma reunião com a Superintendência de Espectro
no qual nós estávamos discutindo a atualização do plano de estação de faixa e frequências. Aqui é uma exposição nossa também na Anatel sobre a faixa dos 60 metros. Aqui é a reunião da Citel e Mérida no México, que participamos. Veja bem, nós não só participamos como LABRE, mas como nós participamos como representantes do Brasil, do governo brasileiro. A Anatel entendeu as nossas preocupações. Há um item na Conferência Mundial, que vai ser esse ano, que é sobre os 60 metros, e o Brasil participou, a LABRE participou como membro do governo brasileiro. Não é governo, mas é uma entidade associada, né? E lá está a nossa participação, o pessoal da Embraer, a BERT, etc. Todo mundo participa desses fóruns. Tá? Gestão espectral. O que a gente está trabalhando através do GDE? Ampliação da faixa dos 80 metros. Hoje a gente tem de 3.500 a 3.800. Só que na região 2 vai até 4.000 kHz. Por que não é assim no Brasil? Mesma coisa, aí o nosso problema muito mais grave, sempre muito bem lembrado pelo Fred, é os 30 metros, a porção inicial. Essa parte que está em azul é tudo que a gente está buscando conquistar. E não é uma conquista gratuita, é uma conquista que já existe na região 2, que são aqui o continente americano. É importante falar o seguinte, 30 metros, toda atividade está onde a gente não pode falar. E nós somos todos clandestinos, 100%. Porque todo mundo que está aqui, que opera 30 metros, já entrou onde não podia, porque é lá que tem. Então, resolver isso é uma situação extremamente importante para a gente, até para nossa como as pessoas vão ver a gente de fora, porque no dia que souberem que nós estamos fazendo isso irregularmente, a nossa reputação vai a zero. Né? Vou chamar a gente de verdadeiro. É verdade. Mas isso não é mais falta do interesse da Anatel em simplesmente a gente sempre imagina isso. O pessoal trabalha com gestão de espectro, é engenheiro específico disso que trabalha, mas precisa ter um vetor social pressionando o governo. Porque há outras demandas que eles também tratam e dão mais importância para quem está se manifestando. Mas assim, como se for, a região 2 já existe até 4.080 metros, 3.500 a 4.000. Então é falta de vontade de alguém chegar lá e mudar. Não diria vontade. Vontade pode até ter. Não tem tempo, não tem uma demanda social. Então, o que ele pensa? Aí, exercício de futurologia. Pô, tá de 3.500 a 3.800, ninguém reclamou, tá bom. Mas o que eu estou colocando, não tá bom. Se tem na região 2, por que nós não vamos utilizar? E aí o caso dos 30 metros é um caso mais grave. 160 metros também. Nós é de 1.800 a 1.850, e em toda a região 2 vai até 2 metros. Por que não? E as novas faixas de 630 metros, 2.200 metros. Tá? A ordem é de 137 kHz. Então, estamos trabalhando nisso. A gente imaginava que era simplesmente fazer um pareamento do plano de estação de frequências com um documento da UIT. Infelizmente não é, nós vamos ter que passar por uma consulta pública. Ela já iniciou internamente na Anatel e vai ser esse ano, tá? Pedimos a contribuição dos senhores de maneira a aprovar esse plano, tá? Vai ser a revisão. Quais são as chances que nós temos disso aí que você colocou, essa ampliação do espectro e tal, da gente ser bem sucedido? É total. A Anatel concorda, compreende a nossa argumentação, nós levamos, isso vai passar por uma consulta pública, só que tem que participar da consulta. Pode ser que algum outro usuário da faixa diga que não. A verdade é que vai ter consulta pública. Vai ter. Esse ano. Meio A caminho. gente vai separar é bem para todo mundo ir lá e fazer barulho lá para eles verem que está todo mundo interessado. E daí, quando chegar o resultado, daí vai ser a discussão. Aí é o momento da discussão. Tem que lembrar que o trabalho de propor isso e fazer com que eles aceitem que isso é uma realidade já foi feito. Sim. Exatamente. Sim. E a parte dos 60 metros, que é uma faixa ainda em discussão, não vai entrar nessa consulta pública. Aqui eram todas as propostas que estão rolando no mundo, ainda está sendo discutido. Nós chegamos na Anatel e propusemos essa sugestão aqui, sendo que cada país poderia estabelecer, olha, essa aqui é a faixa máxima, mas de repente o Canadá quer trabalhar com alguns canais, ou a Argentina quer trabalhar dessa maneira, isso com a primeira concessão da faixa para os radioamadores.
Então, essa foi a nossa proposta. O Brasil aceita isso, propõe isso para a América, ou propõe isso para o mundo, quando for lá na UIT, em 2015 agora, em novembro. E daí os países se adaptam de acordo com as suas realidades. Para nos próximos decênios, aí até a gente chegar e ter o importante é conquistar a faixa. Tá? Levamos isso na reunião e foi aceito. Levamos isso depois na CITEL e já conquistamos apoio de vários países. Isso que era só uma proposta brasileira se transformou numa IAP, que é uma proposta interamericana. Se até a última reunião, que vai ser no Canadá, ser aprovado enquanto IAP, nessa reunião de Genebra, ninguém mais da América pode dar uma opinião contrária, porque vai ser a proposta do continente americano. A gente chega com uma força muito grande. Inclusive Estados Unidos. Inclusive Estados Unidos. Elas ficam presidentes. Sim, sim. E a gente está, inclusive, na negociação dos Estados Unidos. Só que lá tem as questões internas dele, do governo e do código americano. Mas eles também estão acompanhando e viram com bons olhos. Toda a IAGO adorou o que está acontecendo aqui a respeito disso, que a gente realmente está levando o tema num novo estágio. Né? E a expectativa, né? Vai ser uma batalha muito difícil, já adianta. Tem países usando essa. Já tem, esse é um argumento positivo para nós. Agora, o último apoio que a gente teve são dos países do Caribe, todos eles aceitaram. Então, a próxima reunião vai ser no final desse mês, lá na Colômbia. O Caribe provavelmente vai também endossar a IAB, que surgiu no Brasil, surgiu na TEL e surgiu na LAB. Essa ampliação da faixa que você está dizendo, isso daí já é uma realidade nos países. Isso também já não foi feito um estudo nesses países para poder regularizar essa faixa, flexibilizar esse próprio estudo, inclusive, para nós, ou uma realidade diferente? Não, já, por exemplo, no caso dos 80 metros, esses aqui, só os 60 metros, estão no estágio anterior ainda. Porque os 60 metros ele não é aprovado internacionalmente. Alguns países aprovaram, mas não é a União Internacional de Telecomunicações que colocou no plano de faixa de frequências dele que a rádio amador pode estar. É isso que a gente está batalhando. Então, essas outras faixas aqui já estão no estágio avançadíssimo. Os 80 metros, os próprios 30 metros, a decênio já está assim. Agora, se for na consulta pública, se houver oposição ao uso, a gente vai sair perdendo, mas é necessário que todo mundo vá contribuir. Sim, e apresente argumentos. E se não houver contribuição suficiente, talvez eles esqueçam o assunto e não... Não, a partir do momento que sair a consulta pública, vai ter uma consulta. Na verdade, já vai ter que dar consulta. Já da maneira que... Sim, mas eu digo, se não houver interesse dos radioamadores, é capaz de deixa o jeito que está. Não, daí vai ser aprovado da maneira que a Anatel propôs. Que é dessa forma. Que é dessa forma. Porque nós ajudamos a Anatel a fazer a norma. Então, a norma só vai ser modificada se houver, nas consultas públicas, pareceres contrários que façam o que eles refaçam. Se não, ninguém se manifestar, ou se houver posições a favor, aprova como foi feito, porque fomos nós que ajudamos a Anatel a fazer a norma. E internacionalmente isso é muito interessante para quem faz DX, porque assim, depois que isso virar todos os países e a IARO aprovar, se discute inclusive a nível de DXC a entrada da banda de 60 para Challenge, para todas as coisas. Então, quer dizer, na realidade, isso é uma coisa para quem faz contato desses muito importante, porque é uma banda nova que vai estar surgindo aí. Para gente que já não tem mais o que fazer de país que nem o Fred, o cara vai sair ficando, porque é tudo novo. Vai começar de novo. Não tem jeito de proibir rodada, não? Provavelmente os 60 metros vai ser semelhante aos 30, tá? Muito provavelmente, porque essa banda aqui, ela é muito compartilhada, inclusive com forças armadas, então ela vai ser uma banda muito semelhante aos 30. Ou seja, telegrafia, pontos digitais, e pode ser que no futuro até venha a funilha e tal. Essa é a minha defesa, tá? Que no início tinha que começar aos poucos, né? Principalmente com uma faixa que é tão ocupada. Inclusive, eu acredito que na Ásia vai ter muitas dificuldades. A Rússia é muito ocupada dessa faixa. A China também, enfim. Mas essa é uma discussão mais adiante. Mas a gente fez a expedição para um caralho e conseguiu. Sim, eu fiz o primeiro contato lá, crossband em 40 metros. Né? Sensacional, eu me lembro bem. O FT767, que está na casa do geral. É a primeira transmissão, né? Primeira transmissão do Brasil. História. E outras frentes que nós estamos trabalhando, que, como eu disse, nós temos muita demanda, poucos voluntários. Quando começa a surgir um grupo desse, bem qualificado,
se apresentar, desenvolver esse tipo de trabalho mesmo, até mesmo profissional, as demandas também caíram sobre nós. E fica mal você, pô, vamos também tentar auxiliar. Quais são essas demandas? Essa que é extremamente grave, que é a certificação e homologação. Tá? Nós temos um membro no grupo que é extremamente ligado a isso, que é o Justamente Geral, e fizemos algumas reuniões, estamos caminhando, infelizmente a passos muito lentos, devido a alguns problemas internos na Anatel, mas há direcionamento de uma forma de certificação e homologação, uma participação efetiva da LAB. Mas está ainda em passos leves, mas já foi dado um caminho. E esse caminho, inclusive, foi dado pela Anatel, não foi proposto por nós. Então, estamos caminhando, estamos em negociações. É uma frente adicional de apoio que o GDE presta, não é o nosso foco, mas estamos lá juntos, porque até pela própria presença nossa na Anatel, que é muito grande. Tá? Outra questão foi a lei das antenas. Caiu no Congresso a lei da antena que ia ser aprovada no final do ano. E se fosse aprovado daquela maneira que estava, era de fato um problema para nós. A princípio ela era justamente para os serviços como telefonia celular. Porém, o que a gente percebeu, dentro da lei da antena começaram a aparecer exceções. Então o Exército falou, não, nós estamos fora dessa norma aqui. Nós estamos fora dessa norma. Peraí, não é só para telefonia. E nós passamos a defender isso. Não, cada valor tem uma exceção. Como é que nós vamos pagar uma subprefeitura para ter uma torre? Não tem lógica, porque a gente não tem fins lucrativos. É um absurdo isso. Como é que a gente vai compartilhar a torre? Tem a torre aqui da Labre, a Vivo chega e fala, pô, vou dar um exemplo. Eu quero compartilhar a torre com vocês, vocês estão numa posição, pela lei é obrigado a compartilhar. Então são coisas que não foi feito na má fé, mas é que precisa ter a sociedade para se manifestar. Pô, eu não posso estar nessa. Pior é que isso, o síndico pode chegar, não, tudo bem, você tem direito. Só que eu quero que siga essa norma. Não, mas essa norma na Vavá não está lá. Só o certificado de aprovação ambiental para a instalação da torre. Tem isso também. Da estação. Já acabou com tudo já. E tem questão visual e urbanismo que é totalmente subjetiva. Não tem como você dizer que se uma torre é bonita, vocês colocam na área. Enfim, falamos com um senador muito próximo da Labre lá em Brasília, que garantiu tal, que daí acabou que a lei não foi aprovada por causa dos problemas políticos. Entre aspas, está engavetada, mas vai voltar com força total. E daí a gente vai ter que se mobilizar também. Isenção de impostos, isso é um assunto que vai morrendo, ainda mais agora com a crise financeira no Brasil, mas também auxiliamos, nós redigimos uma carta para todos os deputados e senadores, foi enviada para todos eles pedindo compreensão, né, sobre esse assunto, foi a contribuição que a gente deu. Sabemos que não é a nossa obrigação, mas pô, se está lá, vamos auxiliar, alguns retornaram, perfeito, não sei o quê, vamos nos unir, acabou, mas parou. É um tema que vai parar. Eu acredito que merece a maior mobilização. Mas aí é uma coisa que já ultrapassa o nosso esforço. Eu coloquei aqui como sendo o nosso apoio a mais. Pelo menos em tudo isso de espectro, imagine tratar. E agora com essa necessidade de poder arrecadar mais imposto para cobrir rombo, né? Infelizmente, E o Conselho da Anatel, nós estamos pleiteando uma posição no Conselho Consultivo da Anatel, que estava Foi aprovado, mas não foi nomeado. Pois é. Foi aprovado, mas não foi nomeado. Conselho da OAB São Paulo, aí o Marcelo pode falar mais a respeito. Na realidade, a OAB São Paulo criou uma comissão mista para comunicações e radioamadorismo. Eu, o vice-presidente do Conselho e o Pedro Nicolini, o diretor do VHF, fazemos parte desse grupo, e a função desse grupo é trabalhar soluções para defender os interesses da sociedade através da OAB junto a isso. O que nós estamos trabalhando é a modificação da atual lei de antenas, tá, para poder permitir a instalação de torre em topo de prédios através de uma legislação que se sobreponha à lei dos condomínios, porque todo mundo procura advogado, a equação não é tão simples, tá? A lei dos condomínios, a lei da antena existe, mas é a lei dos condomínios.
Uma atinge o direito individual, outro atinge direitos coletivos. Então, a lei do condomínio sempre se sobrepõe à lei da antena. Então, assim, você pode até conseguir um acordo, entrar com uma ação, mas legalmente, no aspecto frio da lei, não é obrigado o síndico deixar você instalar. Se você tiver um consenso dos moradores, uma autorização para instalação, pode. Mas se isso for revogado, também pode ser revogado, tá bom? Então, o que nós estamos trabalhando? A mesma coisa foi trabalhada na isenção de impostos. A caracterização de uma estação de rádio amador como um ente que pode ser utilizado, por exemplo, pela Renner, que se torna de utilidade pública. Então, um ente de utilidade pública se sobrepõe ao ente de utilidade coletiva. Então, se eu for um inscrito na Renner, que não gera problema nenhum, eu peço autorização, por lei, se essa lei for modificada, eu tenho o direito de colocar minha torre em cima do prédio. Por quê? Porque eu vou estar me sobrepondo ao interesse coletivo por conta do interesse da sociedade. Então, é isso que nós estamos tentando. Então, tem uma comissão de advogados formada, não são só armadores, tá? Tem tributaristas, outros legisladores, constitucionalistas trabalhando para criar essa reunião. A próxima reunião, inclusive, vai ser aqui no final do mês na Labre, porque as reuniões estão sendo no prédio do OAB. Então, nós fizemos um acordo na última reunião, um mês vai ser aqui, outro mês vai ser lá, até para eles conhecerem o nosso ambiente e se cercarem. Então, o Conselho da OAB nós conseguimos ingressar, ele é formal, só da OAB São Paulo, por enquanto, mas nós já sabemos que os outros estados vão começar a fazer isso por pressão dos armadores advogados, como o armador gosta de ser advogado, né? Por armadores advogados que estão forçando para essas comissões surgirem nos outros estados, até que a OAB federal tem essa comissão também. Agora, desculpa a minha ignorância, todo esse esforço que está sendo feito, o GDF, é tudo lá de São Paulo, né? Sim. Não, sim. Lá de São Paulo? Sim. Tá. Financeiramente, administrativamente, pessoas, comprometimento de diretoria, hoje é tudo lá de São Paulo. Hoje nós temos a participação da Confederação. Não tem como você tratar de um assunto em Brasília sem ter a anuência da Confederação. Todos os encontros, por exemplo, aqui, ó, essas duas aqui é de certificação e homologação. Tá? Aqui está o Gustavo, que é da Federal, está o Orlando, lá do Federal, sempre estão acompanhando. Mas eles já estão lá em Brasília. Agora, há questões de comprometimento, como é que você vai trabalhar em Brasília? Isso tem um custo. Aí a LAB de São Paulo, de fato, assumiu a responsabilidade, aqui agradeço publicamente, não para mim, mas pelo Rádio Amadorismo, com o Marcelo, ele assumiu, enquanto instituição, representante da instituição, a responsabilidade de auxiliar isso. Caso contrário, o GDE teria acabado. Porque não é possível fazer uma representação, entre aspas, da classe, né? Mas uma representação dos amadores, uma representação eficiente, de qualidade, se você não participar, se você não discutir, se você não integrar, se você não redigir junto. E isso tem custo. E é muito difícil. A situação das LABs estaduais de confederação são bastante díspares. Hoje São Paulo está numa situação de destaque que possibilitou esse tipo de apoio. Caso contrário, não seria possível. Mas assim, a LAB São Paulo, talvez eu perdi um pouco o foco aqui. A LAB São Paulo, ela é subordinada à LAB Federal? Sim. A gente, 15% da arrecadação de todos os estados tem que repassar 15% da sua arrecadação para a LAB Federal. É como se fosse um CNPJ? Não, cada um tem seu CNPJ. Só que, pela forma como foi constituída a LAB, 15% da nossa arrecadação vai para a LAB Federal, com exceção dos mantenedores. Ou seja, quando nós criamos a função de os associados mantenedores em São Paulo, muita gente viu com bons olhos, por quê? Tem gente que ainda fala, mas eu vou pagar e não quero que o dinheiro vá para o Brasil. O pessoal que hoje, inclusive remidos, que são sócios mantenedores, o dinheiro fica em São Paulo e é utilizado para esse tipo de serviço e não vai um centavo para Brasília, porque a gente não acha correto isso. Então, a alteração estatutária permitiu que a gente fizesse isso. Por isso que tem crescido o número de sócios mantenedores que têm contribuído com a LAB nesse sentido. Esse tipo de trabalho tem motivado muita discussão interna. A gente precisa fazer uma associação, vamos unificar, vamos trabalhar dessa maneira, da outra, discussões pesadas, profundas. Está saindo sócios de outros estados? Nós estamos com quase 100 associados por causa do Birô. Na realidade, o Birô Internacional estava parado em Brasília, sem funcionários. Nós chegamos a receber caixas com formigas dentro do QSL guardado há décadas lá. E nós assumimos o Birô sem custo, nós estamos arcando com todo o custo de gerenciamento do Birô Internacional hoje de entrada no Brasil. Então, assim,
tudo bem que isso daí é um favorecimento para os nossos associados, porque o cartão entra por aqui, tem gente que recebeu cartão com 2 meses, está chegando o cartão na caixinha dos nossos associados, enquanto o cartão passava para o Brasília, ficava um ano parado, depois chegava aqui e ia ser separado. E a gente fez esse serviço para poder controlar todo o trabalho do Birô, ou seja, mas os associados que fazem DX de outros estados estão vindo para lá só por conta do Birô, né? São quase 100 já. No Rio de Janeiro são mais de 40. Por fim, atividades de divulgação. Essa aqui é uma atividade de divulgação. Fizemos algo semelhante, inclusive com a presidência do Dr. Joey, lá no Instituto Técnico Federal de São Paulo, que é essa foto aqui, até na inauguração da Estação de Radioamadorismo da Escola Técnica Federal de São Paulo, com objetivos, inclusive, educacionais. Lá participamos, falamos um pouco desse programa da Comissão Espectral do Trabalho da LAB, e a Convenção Nacional de Radioamadorismo foi muito boa. Fizemos um seminário lá dentro de gestão e defesa espectral, com presença do Inmetro, da Anatel, da BNT, do Laboratório L, TUV e por aí vai. Foi muito, a própria CUB foi muito interessante. Sim, algumas empresas. Foi um trabalho muito bom que motivou uma integração bastante interessante para esse trabalho. Enfim, as observações finais, ou seja, uma coisa muito importante. As responsabilidades dos entes numa sociedade, elas são diferenciadas. A LAB é um representante de um setor da sociedade que está pressionando o Estado a desenvolver alguma coisa. Então, quem faz é o Estado. Então, a LAB, ela não é ela que vai cortar a luz porque está gerando interferência. Não é a LAB que vai pegar um pirata que está lá em 10 metros e tirar o rádio de uma unidade móvel. Tá? Nós temos que ter essa noção bem clara. Nós estamos representando uma parcela da sociedade que está motivando aqueles que são responsáveis, para quem pagamos impostos, a tomarem as atitudes que já são previstas por lei. Tá? Outra coisa, os prazos são diferenciados. Algumas coisas elas funcionam muito mais rápidas que outras, porque envolvem outras pessoas e outros temas. Por exemplo, certificação e homologação é um tema difícil, porque não envolve só radioamadorismo. Então isso demora, é muito cansativo, enfim, tem um ritmo. A parte de gestão e defesa espectral é diferente. Nós tivemos uma evolução muito mais rápida na CITEL e vai ser na UNT do que dentro da própria Anatel. Então, as nossas expectativas quanto a prazo e responsabilidades tem que ter isso em mente. Tá? E aqui a LAB está passando a deixar de ser um trabalho estritamente voluntário para se tratar de uma representação profissional. Nós muitas vezes na lista dizemos, pô, a Liga Americana, que beleza a Liga Americana, ela tem uma revista, tem um CEO, tem não sei o quê, tem renda, SGB é aquilo, a UNI é aquilo, é outra coisa. Bom, isso eles mudaram porque eles também mudaram a forma de entender a representação. Tá? Isso que a gente está fazendo é a representação da sociedade. É deixar, a LAB ela tem que ser um clube, ela tem que servir para a integração, ela tem que fazer o churrasco, ela tem que fazer o concurso, promover as expedições, mas ela não pode esquecer dessa parte, que é a representação política e tecnológica dos radioamadores. E essa representação ela já passa a ter uma outra dimensão, porque ela só é bem feita se ela é feita de maneira profissional. E essa demanda por profissionalização também provoca mudanças internas da LAB, como a gente está começando a discutir aqui. Mas quem é que paga isso? Como é que funciona? Como é que é a organização da LAB? Então, eu acho que uma coisa leva a outra e essa é também uma consequência indireta do trabalho do GDE. Tá? Pessoal, obrigado pelas dúvidas.